Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão teu irmão. Será o teu profeta, tu falarás tudo que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu, porém, a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenará. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quanto Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lançai-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenará. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos servos e dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa, deixa ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tenho enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não os tenho ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nascerão-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os
seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisso pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferirá o rio. Então, pessoal, esse foi o capítulo 7 de Êxodo. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 7 de Êxodo quis transmitir para nós. Agora o capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó, e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e o recusares deixá-lo ir. Eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, as tuas armaçadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre tanque, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra de Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés, e Arão disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs e que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Maria Afonso, boa tarde. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão: estende a tua mão e fere da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos dos homens. E no gado todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito, e os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: assim disse o Senhor:
deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra que eles estiveram. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, e que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Com ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixa-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que sai de ti, e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou um só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 8, né, de Êxito. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 8 de Êxito. Agora, o capítulo 9 de Êxito, pessoal. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado do Senhor, dos filhos de Israel, não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrerá nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. Torna-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebete em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito.
E eles tomaram a cena do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebatava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, como pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deverás, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te levantas contra o meu povo, para, para não os deixar ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o Senhor em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo os que tem no campo, todo homem e animal que foi achado no campo e não foi recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação, e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo, e que sobrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés, em saindo da cidade: Estenderei a mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá saraiva, para que sabeis que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor, ó Deus. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus.
Walter Alves, obrigado. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés e Faraó da cidade, e estendeu as mãos do Senhor, e cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 9 de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido, né, que o capítulo 9 de Êxodo, o capítulo 8 e o capítulo 7 de Êxodo tenham transmitido para nós, né? Então, espero muito que vocês tenham entendido, né? Amanhã, Deus abençoe, amanhã vai ter mais live para vocês, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.